vamos falar sobre 12 nomes de autores da literatura brasileira mais importantes de todos os tempos. Quando o assunto é literatura brasileira, há alguns nomes que não podem faltar. São os chamados autores canônicos, que nunca envelhecem e são referências obrigatórias para as novas gerações. Todo leitor ou escritor invariavelmente acaba passando por eles. Seus livros se tornam-se clássicos e são os maiores escritores brasileiros de todos os tempos. E o primeiro dele é Machado de Assis, que nasceu em 1839 e faleceu em 1908. Joaquim Maria Machado de Assis é considerado por muitos críticos o maior escritor brasileiro de todos os tempos e, sem dúvida, um dos maiores da língua portuguesa. Foi autodidata, ou seja, ele conheceu os grandes nomes da literatura universal sozinho. Publicou seu primeiro poema aos 18 anos, que foi o período em que começou a trabalhar como jornalista, escrevendo artigos sobre a política. Mas são seus textos narrativos que fizeram sua fama, começando por Contos Fluminenses, Memórias Póstumas de Brás Cubas, uma de suas obras-primas que marca a saída da chamada fase romântica. Depois vem joias como Quincas Borba, o Dom Casmurro, e Saul e Jacó. O segundo nome é Guimarães Rosa, 1908 a 1967. João Guimarães Rosa nasceu em Cortisburgo, no Minas Gerais, onde não só aprendeu a ler e a escrever, como tomou contato com uma realidade social que mais tarde povoaria sua ficção. Pouca gente sabe, mas Guimarães formou-se em medicina e entrou para a carreira diplomática aos 30 anos de idade. O sucesso literário veio com a publicação do romance Grande Sertão Veredas, um dos seus maiores livros brasileiros de todos os tempos. Já havia publicado o livro Contos Sagarana, e outro livro clássico dele é A Primeiras Histórias, fundamental para quem quer conhecer a genialidade desse escritor. E ele entrou para a Academia Brasileira de Letras no ano de sua morte, que foi em 1967. E um terceiro nome é Carlos Drummond de Andrade, 1902 a 1987. Em termos de poesia, o itapirano Carlos Drummond de Andrade é talvez a maior referência. Ele foi formado em farmácia já nos anos 20 e iniciou sua carreira literária com a fundação de uma revista modernista. Ao mesmo tempo em que ele trabalhava no Ministério da Educação do governo de Getúlio Vargas, entre 34 e 45, escrevia os seus poemas. 3 de seus livros mais conhecidos são desse período, que é Brejo das Almas, Sentimento do Mundo e A Rosa do Povo. Depois ele publicou livros antropológicos, como Claro Enigma, A Lição de Coisas, As Impurezas do Branco, e também ele escreveu textos narrativos, como as crônicas e os contos. Mas foi mesmo no campo da poesia que Drummond ele se firmou como um dos maiores de todos os tempos. Um outro nome importante é Clarice Lispector, 1920 a 1977. Clarice Lispector nasceu na aldeia ucraniana de Shchekhelniki. Devido à perseguição aos judeus naquele país, a família Lispector ela emigrou para o Brasil, onde lá eles viveram em Maceió e depois no Recife. E apesar de sua origem europeia, Clarice sempre se considerou brasileira e pernambucana. E já no Rio de Janeiro, ela estudou direito e trabalhou como tradutora e jornalista. E passou a se dedicar à literatura. E seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem, ganhou o prêmio Graça Aranha em 1944. Seus textos mais famosos viriam algumas décadas depois, que eram romances como A Paixão, Segundo G.H., Água Viva, Um Sopro de Vida e a novela A Hora da Estrela. Fizeram a fama desta, que é uma das maiores escritoras brasileiras de todos os tempos. Agora vamos falar de Mário de Andrade, 1993 a 1945. Mário de Andrade era um exímio escritor, mas foi mais do que isso. Era músico que deu aula de piano
e estudioso da cultura e do folclore brasileiro. Além disso, ele atuou de forma decisiva para um dos grandes acontecimentos mais importantes da história, que foi a Semana da Arte Moderna de 1922. E como escritor, ele chama atenção da sua capacidade de transitar entre teoria e manifesto. É só ler o prefácio interessantíssimo, que é um poema de ficção. Pauliceia Desvairada e Losango Caqui. São livros fundamentais do modernismo brasileiro. E na prosa destacam-se Amar, Verbo Intransitivo, Macunaíma e Contos Novos. Além de se consagrar como escritor, ele foi o primeiro diretor do Departamento de Cultura do município de São Paulo. E agora tem Graciliano Ramos, 1982 a 1953. Graciliano Ramos teve uma vida que dava por si só um ótimo romance. Foi prefeito no interior de Alagoas, cargo no qual renunciou. Ele foi diretor da imprensa oficial de Alagoas e fundou uma escola. Em 1926, ele foi perseguido pela ditadura de Getúlio Vargas por suas posições políticas e preso acusado de envolvimento com a militância comunista. Permaneceu encarcerado 11 meses, período em que publicou Angústia, com a ajuda de amigos. Seu primeiro romance foi Caetés, com o qual obteve algum sucesso. O romance São Bernardo veio um ano depois, mas sua obra mais famosa é o livro de contos Vidas Secas, publicado em 1938, e que narra a história de uma família de retirantes nordestinos que foge da miséria e da morte. Agora, Manuel Bandeira, 1886 a 1968. Manuel Bandeira foi um dos expoentes do modernismo brasileiro. A leitura de seu poema Os Sapos, que consta no livro Carnaval, causou polêmica durante essa semana, a Semana da Arte Moderna. A sátira e o espírito crítico, marcas da poesia de Bandeira, já estavam presentes nesse poema. Mas a incorporação da estética modernista vem com a libertinagem, até hoje um dos livros mais lidos do poeta pernambucano. Vou-me embora para Passárgada, Pneumotórax, Evocação do Recife e Poética são poemas que compõem esta obra-prima. Em 1940, Bandeira foi eleito para ocupar a cadeira 24 da Academia de Letras. Lima Barreto, 1881 a 1922. Lima Barreto é o caso clássico do escritor a quem só é dado devido reconhecimento após a morte. Foi, sem dúvida, um dos maiores das nossas letras, no campo da ficção. Prova disso são os romances Recordações, do escrivão Isaías, Caminha, Triste Fim de Policarpo Quaresma, Claro dos Anjos, publicado em 48. Era anarquista e um crítico feroz da imprensa e da corrupção política. A falta de reconhecimento em vida teve-se em grande medida a discriminação racial sofrida nos meios jornalísticos e literários, o que denunciou em livro como Recordações do escrivão Isaías Caminha, na década de 10. Vieram o alcoolismo e suas internações. Cecília Meirelles, 1901 a 1964. Cecília Meirelles construiu uma das obras poéticas mais significativas do século passado em língua portuguesa. Isso quem diz é o crítico literário Alfredo Bossi, mas podemos confirmá-lo lendo os livros como A Viagem, A Vaga Música, em seu livro mais famoso, O Romanceiro da Inconfidência, que trata do movimento liderado por Tiradentes, em Minas Gerais. Cecília foi professora na Universidade do Distrito Federal e chegou a dar aulas nos Estados Unidos em 1940. Em 1938, com o livro Viagem, conseguiu um efeito marcante, tornando-se a primeira mulher premiada pela Academia de Letras. Jorge Amado, que é esse ali que a flechinha está mostrando.
Jorge Amado talvez seja o escritor brasileiro mais popular de todos os tempos. Seus livros foram produzidos para 49 idiomas, recebeu diversos prêmios dentro e fora do Brasil. Em 1961, foi eleito para ocupar a cadeira 23 da Academia Brasileira de Letras, que havia pertencido a José de Alencar. Um dos motivos pelos quais suas histórias ficaram conhecidas pelo grande público, além das suas evidentes qualidades literárias e seus enredos apaixonantes, são as adaptações para a TV e no cinema, como Capitão de Areia, Tocaia Grande, Tieta do Agreste, Gabriela, Cravo e Canela, que são exemplos desses clássicos. João Cabral de Melo de Neto, 1920 a 1999. É o próprio João Cabral de Melo Neto quem diz que a formação como poeta passou por um processo de desaprendizagem. Era preciso se livrar das estruturas rígidas aprendidas na escola, a dos sonetos, e explorar outras maneiras de expressão. Foi aí que ele encontrou sua poesia, uma poesia como textura, como ele mesmo definia, textura áspera. Seus livros mais famosos são Pedra do Sono, livro de estreia sob influência surrealista, O Alto de Natal, Morte e Vida Severina, longo poema que conta a saga de Severina, retirante nordestina que luta pela sobrevivência, e a educação pela pedra, que venceu o prêmio Jabuti em 67, na categoria Poesia. Foi eleito membro da Academia Brasileira de Letras em 1968. Castro Alves, 1847 a 1871. Castro Alves, chamado do poeta dos escravos em virtude de seu posicionamento abolicionista, escreveu um dos maiores poemas da literatura brasileira, O Navio Negreiro, onde denunciava a forma de escravidão. Expoente do romantismo no Brasil, o autor de Espumas Flutuantes ficou conhecido por sua poesia social, com forte teor político e humanitário, embora também tenha escrito poemas amorosos, e ele foi escolhido patrono da cadeira número 7 da Academia Brasileira de Letras. Então, esses foram os 12 nomes de autores mais importantes de todos os tempos. Estudem mais sobre eles, que eles são bem importantes e podem cair em provas pelo Brasil.